verdade, é outra língua, né? É outro idioma, é outro Exato. totalmente diferente, origem diferente, né? Então, mar, na verdade, é Senhor. E Yah é o eterno, né? O Yud Revavê. Então, o Senhor, mar, Yah tem o sentido de Senhor, mar, Yah, o Yud Revavê, né? E aí, a gente falou também do nome de Yeshua. Lembra? Teve até aquele questionamento, qual era o nome verdadeiro de Yeshua, né? Se o nome dele era Yeshua mesmo. Aí a gente viu que o nome Yeshua é uma contração do nome Yehoshua, né? E que tem como significado Yud Revavê é a salvação, ou Yud Revavê salva, né? A gente viu isso. Mas é interessante porque esse nome, né? O Yud, Re, Vav, Re, que ele é transliterado como Y, H, W, H, né? É o nome que foi revelado pelo Eterno a Moshe lá naquele episódio da sarça ardente. Quando ele chegou e viu a sarça ardente e perguntou qual era o nome dele, né? E a única pessoa que pode ser chamada pelo nome Yod Revavê é o próprio Eterno, né? E aí a gente viu também que na Peshita, em aramaico, Yud Revavê é chamado de Mar Yah, né? Que é o Mem, o Resh, o Yud e o Aleph, tá? E dependendo do dialeto também pode ser Morio, depende de como é pronunciado. Tem algumas pequenas variações de pronúncia no aramaico, não na forma escrita, tá? Então, toda vez que no hebraico a gente vê o tetragrama, o Yud Heh Vav He, no aramaico a gente vai ver esse nome, Mar Yah, tá? Que também é muitas vezes erroneamente traduzido por Jeová, né? Também é chamado de Yahvé, mas que na verdade é o Yud He Vav He. E é interessante que no judaísmo esse nome é chamado de nome impronunciável, né? Por quê? Por causa do mandamento de não dizer o nome do Eterno em vão. Então, lembra que eu falei com vocês que a orientação rabínica, a filosofia rabínica, é sempre colocar cercas em volta dos mandamentos, né? Cercas em volta dos mandamentos, para que esses mandamentos não sejam transgredidos. Então, por exemplo, o mandamento é não pronunciar o nome do Eterno em vão. Então, o que o judaísmo fez? Para você não correr o risco de pronunciar o nome do Eterno em vão, esse nome não é nem conhecido de todos. Vocês sabem que o hebraico, na verdade, o hebraico autêntico, ele só tem consoantes, né? Quem fez aula de hebraico comigo? Eliana, Chal, Cláudia, Lucimara, Ana, acho que só a Aline que não fez, né? A Adalberto tá fazendo, tá fera, aliás, né? Tem uma outra turma se formando agora, o pessoal tá lendo Por assim muito bem. enquanto, mas eu conheço um pouquinho. Você já sabe, Começa a você já nova é. turma agora, né? Você Começa a já nova é. turma. Pois é, vai começar uma turma agora, tá? Não vai ser esse Shabat, não vai ser só no outro, porque a gente ainda vai fechar a turma antiga, eu vou fazer a chamada. Ainda ficou faltando fechar um pouquinho semana passada, né, Dalberto? Mas então, o hebraico, ele não tem vogais. Eu vou As entrar vo... de novo. Beleza, entra assim, Ana Lúcia. O hebraico, ele tem aqueles sinais massoréticos. Os sinais massoréticos, eles foram um acréscimo feito pelos escribas para que a pronúncia dos nomes não se perdesse. Fala, Aline. Então, Cíntia, com relação ao nome, né, porque eles dizem que não é pronunciável, eu particularmente, assim, na minha humilde opinião, eu não acredito que não seja pronunciável. Eu acho que essa cerca ela foi tão colocada que ela acaba infringindo a outros mandamentos. Porque quando a gente lê a Torá, o tempo todo o Eterno fala para a gente falar em nome dele.
Uhum. né? A gente orar em nome dele, abençoar em nome dele, né? E aí, quando esse nome se perde por tanto zelo, você acaba deixando de falar uma coisa que ele mesmo manda você falar, que é o nome Uhum. dele. Em meu nome faça isso, em meu nome, né? Tudo ele assim, eu percebo quando eu leio as escrituras que o tempo todo o Eterno ele manda a gente fazer coisas em nome dele. Uhum. Ele fala do nome dele o tempo todo. E como que hoje não se pronuncia esse nome? Por que hoje a gente. É, eu acho que esse zelo exagerado faz perder essa essência de falar o nome dele, ensinar o nome dele para as crianças. Porque a gente fala Deus e tudo, mas a gente sabe que Deus historicamente é a quinta declinação da palavra Zeus. Tem todo coisa aí que não tem nada a ver com o eterno, né? Uhum. Assim, a gente está acostumado, a gente, né, fala português e tal, pela misericórdia, pela Kavaná, o eterno Uhum. nos atende, mas a gente sabe que Deus é errado, até porque Deus Uhum. é um título, não é o nome dele, né? Uhum. E aí, como é que fica essa história da pronúncia? Porque quando eu vejo, por exemplo, o Davi, quando faz a bênção, né? É, no Shabat, no Kabbalah Shabat e tal, não pronuncia o nome. Não Ele é fala errado fazer a a, bênção sem pronunciar esse nome? ele fala Adonai, né? Ele fala Adonai. Dentro do, ju- Sim, dentro do judaísmo, né? O correto dentro do judaísmo, né? É substituir o Yud He Vav He por Adonai ou Adonai. por Adonai ou por Hashem, né? Que são os dois nomes considerados pelo Eterno, sendo que você não pronuncia o nome do Eterno, né? Eu Sim, fico, mas aí você não está infringindo um mandamento que é abençoar em nome do Eterno? pois Na é. hora de fazer uma benção? Porque, assim, isso é coisa do judaísmo, mas vamos falar da Torá, da Escritura, da Peshita, né? O Uhum. nome dele é um nome, gente, é identidade, não é um título, não é uma substituição. Assim, isso é coisa, na minha humilde opinião, no meu entender, isso é coisa do homem de não falar, do judaísmo, né? Do ismo, não da Torá. Não, com certeza, isso é uma coisa da filosofia rabínica, de você não pronunciar o nome nunca, né? Para que você não caia no risco de pronunciar o nome dele em momentos errados. Mas aí a questão é o seguinte: qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Como se pronuncia o nome dele, né? E aí no livro Judaísmo Nazareno tem um Aleluia. capítulo que fala só sobre isso, que é muito, muito, muito interessante, porque é como você falou, é ordenado falar o nome dele. Olha só, seu nome permanecerá eternamente, seu nome será propagando de pais a filhos enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele, no nome do Eterno. Todas as nações lhe chamarão Sim, bem-aventurado. Está lá em Salmo 72, 17, né? É, a gente vê, por exemplo, aqui, ó, Malaquias 3,16. Então, aqueles que temeram ao Yud-Heh-Vav falaram frequentemente um ao outro, e Yud-Heh-Vav atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram Yud-Heh-Vav e para os que se lembrarem do seu nome, né? O nome dele deve ser amado. Olha só o que fala aqui em Isaías 56,6, fala assim: e aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Yud-Heh-Vav para o servirem, para amarem o nome do Yud-Heh-Vav e para serem seus servos, todos que guardam o Shabat não profanando, os que abraçarem a minha aliança. Amarem o nome. Ele deve ser lembrado, ele deve ser louvado.
deve se dar glória ao nome do Eterno, né? Lá em Salmos 29, 2, fala assim: dai ao Eterno a glória devida ao seu nome, adorai ao Yud Rei Vav He na beleza da sua santidade. Fala aí, Chal do é Chal do Norte que quer falar, né? Eu queria só contribuir de alguma forma com relação a essa questão, que é uma questão que é muito discutível, né? Uhum, A nossa preocupação, muitas vezes, do som, né? uhum, E nós, ocidentais, temos uma limitação, quando nós fazemos o estudo nesse nível, de pensar apenas no som. Shem é caráter. Então, muitas uhum. vezes, quando a Escritura fala em fazer em um nome de, ela está querendo te convidar a muito mais do que um simples pronunciar do som. O Eterno, ele não tem problema cartorial, amados. Quando nós choramos, estamos desesperados, nós até usamos os nomes pagãos, ele sabe que a gente está se referindo a ele. É da melhor forma? Não, não é da melhor forma. Os judeus, por um lado, não só o judeu, mas eu queria colocar também um termo, aquele que é piedoso, aquela pessoa que tem um nível elevado de espiritualidade, pode chegar à conclusão de que nem digno é de viver, nem é digno de estar na presença do Pai Eterno, que não é digno nem de dirigir a palavra ao Pai Eterno. Aí você vai dizer assim, não, mas isso aí é uma coisa muito exagerada. Não, não é exagero. Quem nós somos? Nós somos menos que uma formiguinha. Nós não Uhum, somos nada, nós não somos ninguém. Então, uhum, eu queria contribuir no sentido de dizer o seguinte: a Cíntia está certa, eu acho que os judeus estão certos, e a minha irmã também que falou aí está certa. O uhum, que nós precisamos é ter sabedoria com relação à usabilidade, porque o mandamento, quando diz não falar de forma leviana, não falar de forma vã, ela está dizendo assim, olha, trate bem esse uhum, nome, e o que está por detrás desse nome, o caráter do Eterno, né? Eu queria, assim, realmente contribuir nesse sentido, dizer que lá em Sofonias, se eu não me engano, fala que os povos, os lábios dos povos seriam purificados. E essa purificação não é só de lábio, é de vida também, né? Nós pronunciarmos o nome do Eterno, nós precisamos ter esse entendimento. E também tem uma coisa muito curiosa. Será que a boca é melhor do que os olhos? E por que eu pergunto isso? Porque é o seguinte, se a boca não pode falar o nome do Eterno, os olhos não podem ler o seu escrito. é Então, é verdade, muito questionável é verdade. a cultura, mas a cultura e o cuidado do povo semita, do povo judeu, é muito válido. Sim, nós temos Uhum, que zelar por esse nome. Então, eu queria só uhum, contribuir deixando isso daí, porque é um assunto que foi colocado na restauração como um ponto de guerra, um ponto de briga. Isso a gente não pode colocar como um ponto de guerra, de briga, porque o nome dele é lindo demais para a gente ficar brigando por causa desse nome. A gente tem que amar esse nome. E eu queria perguntar para a professora, como é que é o nome do Eterno? eu vou te contar o que que o Sadok falou aqui, né? Agora, olha só que coisa interessante. O que você está falando coaduna perfeitamente com uma experiência profunda. Eu já contei para algumas pessoas, não sei se você estava no dia, que eu tive em relação ao nome do Eterno. Porque tava, o povo lá estava brigando também. Quanta gente dentro do judaísmo messiânico nazareno briga por causa do nome do Eterno. É impressionante. E é algo totalmente errado, né? Então, o que, que aconteceu? O povo lá estava brigando. Ah, não pode falar Deus, não pode falar Hashem, não pode falar Adonai, porque são títulos, são atributos, né? Tem que falar o nome dele, não pode falar o nome dele. E aí, de repente, eu me toquei e eu falei assim, gente, a gente está aqui há horas discutindo sobre qual o nome que a gente vai usar para falar do Eterno e ninguém perguntou para ele, né? Aí o pessoal fala, ah, você é maluca, vai perguntar para ele, não vai te responder. Aí eu fui fazer jejum e oração. E eu tive uma experiência muito profunda, incrível, que me tocou demais. Que eu falei com ele assim, veio na minha cabeça.
Eu falei, Eterno, fala comigo como você quer que a gente te chame. Eu vou abrir a Bíblia, eu vou botar o dedo e você vai me responder qual é o nome que você quer, né? Porque na Bíblia hebraica tem vários nomes, né? Adonai, Adonai Tsevaot, tem Elohim, né? E aí, o que aconteceu, gente? Eu abri a Bíblia, eu coloquei o dedo, e quando eu vi aonde eu tinha colocado o dedo, eu comecei a chorar, mas eu comecei a chorar, porque eu abri a Bíblia, de olho fechado, coloquei o dedo exatamente em Jeremias 3,19, que é uma frase que fala assim, na versão que eu estava, e me chamarás, meu Pai, e de mim não te desviarás. Gente, quando eu arrepio sempre que eu conto essa história, porque foi muito profundo. Lindo! Foi lindo, foi lindo, foi uma resposta direta, gente. Eu abri a Bíblia assim, foi direto. E me chamará. A pergunta foi, Pai, como eu devo te chamar? Como a gente deve te chamar? E me chamarás, meu Pai, e de mim não te desviarás. Então, eu, na intimidade, eu chamo ele de Avi, que quer dizer meu pai. Avi. Eu chamo ele sempre de Avi. E aí eu trouxe isso para mim, né? Um dia, a Gabi, que está aqui, me chamou de Cíntia. Ela era pequena, me chamou de Cíntia. Eu fiquei injuriada. Eu falei, menina, você não ouse me chamar de Cíntia, eu sou sua mãe. Me chama de mãe, me chama de mamãe, me chama de mamãezinha, me chama de mãe querida, mas não me chame de Cíntia. Olha só. Então, eu creio que Yeshua, você lembra disso, né, Gabi? Eu creio que Yeshua HaMashiach, ele veio nos revelar o nosso Pai, esse aspecto do eterno. Mas, por outro lado, Yeshua também revelou aos seus discípulos o nome do eterno. Olha só que coisa interessante que o Tzadok escreveu aqui, tá? Está na página 384, anotem isso, quem quiser ler. Na página 384 daquele PDF do judaísmo nazareno. Yeshua e o nome do Yud-Heh-Vav-Heh. A partir do exílio babilônico, começou a perder-se como se pronunciava o nome do Yud-Heh-Vav-Heh, exatamente pelo fato de só haverem consoantes. Então, você com o Yud, Re, Vav, Re, você faz uma série de nomes. Você faz até o nome Yahavá. Você faz vários nomes, né? Você faz Yahu, você faz Yahweh, você faz, é um sem número de nomes que você pode fazer. Então, na liturgia e nos escritos, os maçoretas não escreveram mais os sinais maçoréticos, deixaram só as consoantes. Vocês que estão lendo hebraico comigo, Ivone, Adalberto, Miriam, né? Vocês veem que quando a gente chega lá no Yud-Heh-Vav-Heh, é a única palavrinha que não tem maçorético. Todas as outras têm maçorético. Então, os escribas tiraram o maçorético exatamente para o povão não saber o nome, não fazer besteira com o nome, né? Não falar tipo assim, ai meu Deus, e falar o nome. Se bem que eu, pessoalmente, eu acho que é tão errado você falar ai meu Deus, coloquialmente, por qualquer razão, do que você falar o nome. Porque você está falando Deus, mas você está se referindo à sua imagem mental, o seu entendimento, aquilo que o Chau falou, do Norte falou que é muito importante. No seu entendimento, você está se referindo ao Criador de todas as coisas. Então, eu creio que até o ai, meu Deus, isso é errado. Esse tipo de expressão, entendeu? Por Deus, não, isso aí é errado. Vamos tentar retirar isso da nossa vida, né? Mas o nome dele mesmo, olha que coisa interessante. Então, a partir do exílio babilônico, eles começaram a esquecer, o povo começou a esquecer como era pronunciado o Yud-Heh-Vav-Heh. Por quê? Só alguns guardaram esse nome. Alguns sábios mantiveram o nome do Eterno nos seus lábios, inclusive os mestres da Septuaginta, aqueles que traduziram, né, a Bíblia do aramaico para o grego, tá? Ou outros dizem do hebraico para o grego. Esses, ao escreverem o texto em grego e preservarem o nome do Yud-Heh-Vav-Heh em hebraico, sabiam a correta pronúncia. Isso foi no século II a.C., tá? Muito lá para trás. Olha quanto tempo. Quando Yeshua veio à Terra, o nome do Yud-Heh-Vav-Heh praticamente havia se perdido, apesar de alguns mestres o conhecerem. Flávio Josefo, por exemplo, foi um
fariseu contemporâneo de Yeshua, oriundo de família sacerdotal, tendo escrito a maior obra acerca da história do povo de Israel. A Ivone conhece. Shaul conhece também. O Charles conhece, né? Joséfo conhecia o nome do Eu Revavê, tenho o mas livro dele, é muito bom. você tem, né? É uma Já li alguma coisa. A história dos É judeus é uma muito bom, é enorme. enciclopédia. É enorme, é um livro enorme, a história dos judeus. E fala, inclusive, de Inclusive, Yeshua. alguns Eu tenho historiadores, também. Ah, é legal. alguns É muito historiadores bom. só aceitam que só falam, né, que Yeshua de fato viveu, nasceu, morreu por causa do Flávio Josefo, né? É Exatamente. como se ele fosse um documentarista da época. Na verdade, ele foi o historiador de mais peso, né? Mas vocês sabiam que, do ponto de vista histórico... Oi, Flor, linda! Do ponto de vista histórico, os parâmetros históricos, eles falam o seguinte: a confiabilidade de que tal personagem histórico existiu, ela reside no número de documentos autênticos sobre aquela pessoa, tá? Que datem de até 60 anos depois da morte dessa pessoa. Existem historicamente mais documentos que atestam que Yeshua existiu do que documentos que atestam que Napoleão Bonaparte existiu. Então tem mais comprovação histórica que Yeshua existiu do que Napoleão Bonaparte existiu. E é interessante que Napoleão não é questionado por ninguém. E Yeshua é questionado por muitos, né? É o que a gente está vendo aí direto com tudo, né? O partidarismo no pensar. Mas olha só que coisa interessante. Joséfo conhecia o nome do Revavê, mas não ousava dizê-lo abertamente, uma vez que em sua época pairava a ideia acerca da impronunciabilidade do nome do Eterno, conceito equivocado que persiste até os dias de hoje no judaísmo. Sadoc pensa que nem você e que nem eu, Aline, ó. Acho que nem todo mundo aqui, né? Escreveu Flávio Josefo acerca do nome do Revavê, escrito na cobertura da cabeça do Cohen Gadol, do sumo sacerdote. Nele estava escrito o nome sagrado. Ele consistia de 4 vogais. Falou José sobre 4 vogais que estariam associadas às 4 consoantes do tetragrama, formando-se então a pronúncia do nome do Eterno. Fala, Adalberto, você levantou a mão. Eu tenho esses dois, eu tenho esse Flávio Josefo completo, né? Que é uma obra da CPAD. E tem o outro também, que é a História Eclesiástica. Tem um livro que é de graça, você pedir na internet é de graça. É o Jesus Histórico. Muito bom também. Ai, passa o link pra gente. Passa o link Vou pra passar gente. no grupo. Vou achar o link dele e vou passar no grupo. Beleza, beleza. O Talmud, olha só que coisa interessante. O Talmud, escrito pela facção judaica que se opôs a Yeshua, reconhece que ele conhecia o tetragrama e o Revavê. Em uma paródia denominada Toledot Yeshu, em que se deprecia o Mashiach, conta-se que Yeshua realmente realizou milagres e prodígios, visto que conhecia o poder do nome do Altíssimo, tendo acesso ao tetragrama Yud Revavê. Então, o próprio Talmud, querendo falar mal de Yeshua, testifica que Yeshua conhecia o nome do Eterno. Fala, Aline. Então, uma das coisas que eu aprendi, que quando Yeshua está na sinagoga e ele é chamado para ler a Haftará, que ele lê Isaías, o Espírito, né, do Eterno está sobre mim e tal, ele, quando ele lê, ele fala, porque é o Espírito do Yud Revavê, e ele pronuncia o nome. E aí diz que as pessoas ficaram fitando os olhos nele, porque o nome já não era mais pronunciado para o povão, e ele dentro da sinagoga, quando ele vai ler a Haftará de Isaías, ele pronuncia esse nome, né? E aí as pessoas que estavam, né, de cabeça baixa, alguma coisa assim, param e iam para ele, porque assim, ele pronunciou o nome para o povo, né, para a galera. E aí ficou aquele espanto. Então, assim, eu aprendi isso. E uma das coisas que, assim, quando eu estudo a escritura, uma das coisas que eu gosto muito de estudar é a cultura semita.
Porque quando você entende que a escritura ela foi escrita naquela época, para aquela cultura, daquele povo, né? Você vê que é uma linguagem muito de roça, assim, fala de aves, de gado, de ovelha, né? Sim. Assim, você vê que é uma coisa bem. Então, assim, quando a gente começa a entender a cultura semita, a gente também começa a entender muito mais amplas coisas dentro da escritura. Com Então, o certeza. nome Yud Vavirê, ele tem um significado também. O Eterno ele não deu esse nome à toa para Moshe, né? Ele estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Muito bem. Sim, tá Então, bom. então, esse nome ele tem um significado. E esse significado, quando a gente pronuncia esse nome, ou quando a gente ora em relação a esse nome, e você entende o significado desse nome, eu acho que é muito mais fácil de você trazer existência àquilo que você está acreditando, orando. Então, tipo assim, a letra Yud, os desenhozinhos, né, do Yud, do Re, do Vav, que é no hebraico arcaico, que é o bonequinho com a mãozinha para cima, né? Aí parece um parafusozinho, que é um pino. Então, assim, na cultura semita, eu aprendi, inclusive até revi esse vídeo essa semana, que o significado do Yud Re Vav Re, não, Yud Re Vav, né? Não, perdão. Yud Re Vav Re significa o seguinte: aquele que faz surgir toda a vida, aquele que criou todo o que surge e revela, é o autor da origem, da criação, da vida e da existência. Esse é o significado, assim, na cultura semita. Então, assim, não tem como... não é um título. E coloca ele como aquele que criou, que fez tudo, que surgiu, que faz surgir a vida. Então, quando você fala esse nome, sabendo o significado desse nome, eu acho que traz muito mais peso, né? Exatamente. Exatamente. A palavra Yah, né, Yah, né, que é um dos nomes, uma forma que ele é chamado, significa aquele que faz surgir, aquele que faz respirar. Aquele que faz surgir Então, todo o quando a gente necessário para que a gente viva. Aquele que será tudo aquilo que a gente precisar. Olha só que coisa maravilhosa, né? É maravilhoso isso. Então, quando você não sabe esse significado, eu acho que fica muito raso, Exatamente. né? Exatamente. Assim como as outras coisas na escritura também. E Aline, quando eu oro, que eu estou na minha casa sozinha, ou até mesmo na sinagoga baixinho, eu pronuncio o nome. Porque eu acho que aquele momento em que eu entro diante da presença do Eterno, é ótimo chamar ele de Pai. Porque ele é o nosso Pai, né? E é uma forma carinhosa, e a gente ser filho dele. Mas quando eu chamo ele pelo nome, eu estou trazendo a existência, porque há poder em nossas palavras. O mundo foi criado com as palavras. Então, assim, quando eu pronuncio o nome dele, eu chamo a existência todo o poder que está na palavra desse nome para dentro da minha vida, da minha casa, da minha família e das pessoas que eu estou orando. E Yeshua fazia isso, ele orava em nome do Pai. Porque existe essa proibição de pronunciar o nome em vão. Porque esse nome, ele tem tanto poder, tanta energia, ele move tanta coisa. É como, por exemplo, sabe, por exemplo, o corpo de bombeiros. Se você ficar ligando para lá toda hora, falando, tá pegando fogo aqui, tá pegando fogo ali, não tiver pegando fogo, cada vez que você telefona para o corpo de bombeiro, uma parafernália mobilizada, as pessoas são mobilizadas, elas entram dentro do carro, toda uma força é colocada em movimento para salvar. A mesma coisa o nome do Eterno. Cada vez que você pronuncia esse nome, né, no mundo espiritual, existe uma energia tremenda convocada e aprontada para agir, Sim. entendeu? A gente vai ver a pronúncia do nome daqui a pouco, tá? Agora, você falou das letras do paleo-hebraico, eu me lembrei do negócio que o Chal do Sul falou para mim. Chal, você tá aí?
Eu tô uma hora que não falar, mas vou ficar quieto. Fala aí, porque eu lembrei daquilo que você me falou. Fala aí, que é muito interessante. Fala aí. Qual? Puxa aí, eu falo tanta coisa. O negócio da mão prego, da mão. Ah, sim. Olha só, eu acho muito interessante saber, porque nós acreditamos na guimatria, acreditamos que o nome do Eterno, de Hashem, de Adonai, enfim, está no povo dele. Vou resumir rapidinho para chegar onde você quer, tá? Assim, vou ser breve. Tá bom. Eu só estou observando aqui. Olha só, ele faz tanta questão que nós o chamemos pelo seu nome, que ele foi bem direto, falou assim, botou o nome dele lá. Se ele botou o nome nos 10 mandamentos, é porque ele queria que o seu povo chamasse. Só que o que aconteceu? O povo, com a era, né, que foi passando a época, começou a blasfemar, começou a falar o quê? Sujar o nome dele. Tanto que ele fala assim, vocês têm blasfemado o meu nome no meio dos povos. Agora veja bem, vou voltar lá para Devarim capítulo 6. Quando o Eterno manda dar abrahá sobre o seu povo, olha só, Ivarer. Aí o pessoal troca, os judeus, que, desculpa falar, vou ser bem sincero para vocês, o maior culpado dessa pandemia, vou falar assim, pandemia, dessa confusão, são justamente os mestres da atualidade. Por quê? Porque se eu falar para você, Cíntia, todos que estão aqui, que os rabinos, eles sabem o nome do Eterno, do Senhor, eles sabem, tá? E um dia eu estava estudando, assim como a Cíntia, vocês estão me ouvindo, né? Os irmãos vão ter rir, que eu estou aqui embaixo, na sala embaixo, a Cíntia está lá em cima, eu ouço ela falar, ela me ouve. Então, olha só, eu estava estudando, eu fiz uma pergunta aí, o que é não tomarás o meu nome em vão? O Senhor não proibiu que você falasse o nome dele, mas foi em vão. Aí vou pegar a carona aqui no Shaul, o meu aqui lá do norte, leviamente. Eu tenho um estudo que eu falo assim, que eu sou um cara curioso, né? Eu gosto de saber. Então eu estava estudando, aconteceu um fato desse em Vaikra, em Levítico lá, quando um dos irmãos israelita amaldiçoou outro irmão no nome do Eterno. Ele foi levado diante do sacerdote, ele foi apedrejado. Então você pronunciar o nome não quer dizer que você está errado, mas leviamente não. Agora veja bem, o Senhor faz com que o Kohen Gadol, Moshe, invoque sobre o seu povo. O seu nome é porque ele queria que literalmente o povo soubesse. E ele, no final ele fala assim, se você pegar lá, em Devarim, vai falar assim, e ele invocará o meu nome para que os abençoe. Então, o nome de Deus não dá medo, não traz maldição. Pelo contrário, ele nos abençoa. Gente, eu fico arrepiado. É uma brahá muito grande. Então, igual, eu vou voltar para a história, você já falou aí. Realmente, Joséfo fala que na invasão de Jerusalém, os turbantes, até nas facas, que era consagrada, havia o nome dele. Só que eles não quiseram pronunciar. Então, eu volto a falar. Eu, particularmente, olha só, interessante, a nossa querida irmã falou sobre Yud Revavre. Yud, quem estuda hebraico sabe. Yud, olhos. Mas você pode falar Ie como Iá. Agora, você falar Yahushua é no aramaico. Já Yeshua é uma abreviação no hebraico. Só que no aramaico muda. Yahushua é eu salvarei. Já no hebraico, Yeshua, eu sou a salvação. É bem diferente, gente. A gente não estamos discutindo por nome. Mas olha só, eu passei até um vídeo para a Cíntia, ela assistiu, tá? Sobre um professor de linguística hebraica arcaica. Ele realmente provou a pronúncia. Mas volto a falar aqui, não quero encucar ninguém, que vocês mudem de ideia. Mas eu tenho a minha concepção, porque eu gosto, sou um cara muito curioso. Agora veja bem, Yud, a tradução eu sou. Olha só, aí você vê, Eremiarro, Ezequiarro, Yeshayahu. Vocês acham que esse Iá, o sufixo Iá, é coincidência? Não, gente. É o sufixo. É uma das consoantes que está inculcada no povo
que ele tem. Yud Revavê, Yeshua, Yah é a mesma coisa. Então, se eu não estou querendo falar o que é, mas se eu fosse transliterar o nome, entenda bem a minha colocação. Yud Revavê, Gimatria, olhe, mãos furadas de prego. Então, está codificado o nome do Pai. Tipo assim, olhe as mãos furadas de prego. Olha só que interessante, a Gimatria. É lindo Eu falei isso, com a né? Cíntia hoje. É lindo isso. Isso. Yeshua, Yud Shin Vaviai, olhos, mãos, dente e furo. A Torá, olhos por olho, dente por dente, furo por furo. Ou seja, Yeshua estava codificado nele a Torá, toda a lei, todos os profetas. Aleluia, é lindo, gente. Então a gente não pode deixar de entender isso aí, que o nome do Pai está nos profetas, estava no primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, está Yehudá, olha só, Yehudá, está ali, eu sou. Você está me entendendo? É uma linha assim, que é muito Isso. interessante estudarmos. Muito bom. Deixa eu Isso, então complementar eu vou aqui resumir aqui. Deixa eu complementar aqui com o que o Tzadok fala, que é muito profundo e coaduna com isso que você Perdoe, fala, então, só que tem desculpa. mais Eu alguma me coisa. exaltei, eu me exaltei. Olha só que coisa interessante, ó. Obrigado. Ele fala assim, ó. Primeira coisa, muito claro, tá? Yeshua conhecia o nome do Eterno. E Yeshua fez questão de revelar não só o caráter do Eterno, como também o seu verdadeiro nome. Lá em João, Yohanan 17:26, ele fala assim, fala ao Eterno sobre os discípulos. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe falei conhecer ainda mais para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, Yeshua afirma que ensinou o nome do Eterno para os discípulos. Olha só que coisa. Mas aí, o que acontece? Qual é o nome? Qual é esse nome? Aí que essa que é a grande questão, entendeu? E aí ele fala o seguinte aqui. A maioria dos especialistas afirma que o nome do Yud-Heh-Vav-Veh é transliterado da seguinte maneira: Yahweh. A esse respeito, existem incontestáveis provas arqueológicas e histórico-linguísticas que ratificam a transliteração como Yahweh, o que será visto adiante. Agora será focada a pronúncia do nome do Yud-Heh-Vav-Veh. O vocábulo YAHWEH pode ser dividido em 3 elementos. 1. Yah, 2. HW e 3. EH. Vamos analisar cada um. Yah produz o seguinte som em língua portuguesa. Yah. O HW é o Re, que possui o som de R soprado, entendeu? Enquanto o Vav, no radical paleo hebraico da palavra, dá o som de U. Assim temos o som de Ru. Yah, Ru. E no final, o E, Amém. Yah. Isso que eu falar. O som de E. Dependendo do sotaque, o som pode ser de E. Ora, unindo-se 3 passos acima, chegamos à seguinte pronúncia. Yahweh. Yahweh, dependendo do sotaque. Bendito seja esse nome! Ru é um som que se encontra no vocábulo rua. Então, o nome do Yud-Heh-Vav-Veh tem o seguinte pronúncia, né, na língua portuguesa. Yahweh ou Yahweh. Yahweh ou Yahweh. Essa é a conclusão dos maiores especialistas, ou Yahweh, de maiores especialistas, fundados em elementos linguísticos, históricos e arqueológicos. Existe outra pronúncia possível em função da diversidade de sotaques existentes entre os antigos hebreus, observando que o som produzido em vez de ru é u, porque o re, dependendo da pronúncia, ai que bom, Carol, dependendo da pronúncia, o som poderia ser ru, ou u. Isso. Mesmo hoje em dia, no hebraico lá em Israel, você vê pessoas falarem Hashem e você vê pessoas falarem Hashem. Alguns pronunciam de um jeito, outros do outro, dependendo se é sefaradi, se é ashkenazi. Então pode ser Yahu ou Yahweh, com esse H, né? O H mais fraquinho, tá? Agora, olha só que coisa interessante. No próximo tópico, apresentaremos as provas contundentes acerca da pronúncia acima exposta do nome de Yahweh
pautadas nas escrituras e em dados arqueológicos, linguísticos e históricos. Olha só que coisa interessante, tá? As duas letras iniciais aparecem em vários salmos e há um consenso entre todos os estudiosos que a sua pronúncia é Yah, tá? Yah, gente, não tem dúvida que é Yah, tá? Yah, Y-A-H. Eis alguns exemplos extraídos diretamente dos textos em hebraico que consta o nome de Yah. Cantem, tá lá em Salmo 68:4. Cantem Elohim, cantem louvores ao seu nome. Exalte aquele que cavalga sobre as nuvens, pois seu nome é Yah, e alegre-se na sua presença. Lá no Salmo 77:11 está assim: recordarei os feitos de Yah. No Salmo 89:8 está assim: quem é poderoso como Yah? Salmo 94:12 está assim: feliz é o homem a quem tu corriges, Yah. Então, quanto a Yah, não tem dúvida, não existe dúvida de que o começo do nome do Eterno é Yah, tá? É maravilhoso isso, gente. Aliás, o nome em português, aleluia, advém da expressão hebraica aleluia, que significa o quê? O quê, Shal? Louvemos a Yah, louvemos ao Eterno, que é mencionado em diversos Aleluia. Aleluia, Né? louvemos a Yah, né? Além das escrituras sagradas, há uma prova arqueológica de que as duas letras Yud e Re sejam pronunciadas como Yah em hieróglifos egípcios escritos com sinais vocálicos, tá? Olha só que coisa. O dicionário de hieroglifos egípcios da autoria de Walls Budge afirma que o nome do Eterno resumido é pronunciado como Yah. Logo, tem-se absoluta certeza de que o nome do Altíssimo começa com Yah. Por tal razão, é incorreto o nome Yehová ou Jeová, pois se inicia com Ye e não com Yah. Também é errôneo o nome Jeová, porque se começa com G e não com Yah. E não existe a letra J em hebraico, né? O som J não existe em hebraico, tá? É muito importante a gente lembrar disso, tá? Então, vamos lá. Agora vamos à terceira letra. Olha só. Existem vários nomes teofóricos na Bíblia que constam trigrama e nos dá evidência da pronúncia. O que é um nome teofórico? O nome teofórico é o nome de uma pessoa formado pelo nome do Eterno. O Shao falou nisso, muito bem falado ainda há pouco. Então, vamos lá. Como é Isaías em hebraico? Quem sabe? Quem sabe como é Isaías em hebraico? Oi? Fala. Yeshayahu. Ó, Yeshayahu. Ó, Yahu, tá vendo? Como é, e quer dizer o seguinte, prefixo Yesha, salvação, Yahu, eterno. O eterno salva. Como é que é Jeremias em hebraico? Quem sabe? A Ivone sabe. Irmiarro, né? Irmiarro, que quer dizer Irme, que é ser exaltado, e Yahu, o nome do Eterno. O trigrama do nome do Eterno. Então, Irmiarro, que o Eterno seja exaltado. Olha só que coisa, né? Esses dois exemplos mostram que a pronúncia do trigrama é Yahu. Não tem dúvida que é Yahu. Ou Yahu, né? Na qual outra pronúncia. Yahu, tá? Isso aí não tem dúvida, tá? Há aproximadamente, adivinha quantos personagens bíblicos que são designados pelo nome Yahu? Chuta aí um número. Chuta aí, Shao. Inúmeros, né? 60. 60, olha só. Eliarro, Abiarro, Tobiarro, Uriarro, que era Urias, né? Adoniarro, Adonias, Malquiarro, Malquias, Matitiarro, Mateus, Ataliarro, Atalia, Idgaliarro, que era Gidgalias, Remaliarro, Remalias, etc. Olha que coisa. Tudo com Yarro no final. E o nome de Josué também é parecido, né, com o de Yeshua, né? O nome de quem? Josué, no hebraico, né? Josué já é Yahoshua. É no começo. Era mais. Yahoshua. Yahoshua.
Entendeu? Olha só que Vocês coisa, né? conhecem Na verdade, ó, o... Yeshayahu e Yahushua quer dizer a mesma coisa, só que um coloca antes, outro depois. Fala, Chau. Olha só que coisa linda. Estou maravilhado. Por quê? Porque você está trazendo um conhecimento que está concordando com muita gente aqui. Mas o interessante, Cíntia, o que eu fico observando, como nós temos no hebraico a guimatria, a numerologia e o significado do nome, se nós estudarmos todos os navios, os profetas, eles eram chamados pela profecia, pela comissão que eles foram chamados na época. Você vê só, Exatamente. Yeshayahu, ó, eu sou. Agora, interessante, Cíntia, alguns falam Yahweh. Só que eu, particularmente, olha só, humilde Shaul, quem sou eu? Quem sabe, né? Mas eu descarto Yahweh. Por quê? Porque no hebraico não existe o ditongo, não existe duas vogais juntos. Agora, olha só. Calma, que ele vai explicar isso aqui. Depois que ele explicar, aí você contesta. Peraí. Agora, ele só chegou nos agora três primeiros. uma curiosidade aqui. Ah, tá. Não, então eu vou usar os dois. Olha só que coisa. Yahu. Olha só que O coisa que seria impressionante. O que seria Yahu, então? O que seria Yahu não tem Yahu? discussão, né? Olha Todo só, mundo concorda Yahu. com o Yahu, né? Certo? Não, mas olha só, eu estou falando, entenda o que eu quero falar. Eu quero trazer uma curiosidade aqui. Assim como você falou que Eremiarro tinha um significado e tem, o próprio nome do Eterno ele tem um significado. Yeshua, eu sou a salvação. Yehoshua, eu salvarei. Agora, Yarro, se nós fosse trazer para a língua portuguesa, Yah significa o quê? Eu sou. Agora, por que Yahu? Porque Ru, a abreviação de Rua, é espírito. Então, se fosse traduzir, nome próprio não se traduz, tá? Se litera. Seria assim, eu sou espírito? Não, eu sou eterno. Olha só que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou eterno. Então, eu particularmente, sim, ter mais aqui, eu não quero inventar. Eu quero seguir um pensamento judaico que, assim como todos os nomes têm um significado e tem um sufixo, Yah, que eu sou, Yeshayahu, eu sou a salvação de Yah, Eremiarro, Yah será exaltado. Agora, Yahu, Yah, eu sou. Ru, vem de Rua, abreviação de Rua, espírito, ou seja, eu sou eterno. É coisa linda. Mas muito lindo. Olha só que coisa interessante aqui que ele fala. Olha só que coisa. Ó, a gente tem certeza que o nome do Eterno começa com Yah, né? A gente tem certeza que as três primeiras letras são Yahu, certo? Aí olha só o que acontece. Olha só. Em toda palavra iniciada pelas três letras, foi substituído o nome correto Yahu pelo falso nome Yehu. Daí o nome Yahushua, Josué, foi transformado em Yehoshua. Foi errado essa transformação, entendeu? Foi para esconder. Quando o trigrama aparecer no final da palavra, foi mantida a forma correta Yahu, como em Yeshayahu. Irmiyahu. Aí foi certo. Então, Yehoshua é errado. Na verdade, é Yahoshua. O nome certo é Yahushua. Entendeu? Em síntese, os maçoretas preservaram a pronúncia correta do nome Yahu quando servia de sufixo. Porém, quando o nome vinha como prefixo, Yahu foi adulterado e substituído por Yehu. E por que essa alteração? Porque os maçoretas queriam manter o nome do Eterno impronunciável. E o prefixo do trigrama, se recebesse sinais vocálicos corretos, revelaria o correto modo de dizer. Para atingir isso, eles criaram um nome falso com o intuito de tornar secreto o nome verdadeiro. Assim, eles pegaram as vogais do nome, aquele nome que você gosta, Chau, Eloá, Deus, e transplantaram para o tetragrama e o Devavê, gerando o incorreto nome de Yehová. Olha só que coisa, né? Eloá possui três vogais, E, O e A. Três vogais foram aplicadas, E, O e A, no tetragrama e o Devavê.
Somando as consoantes Yud, He, Vav, He com as vogais E, O, A, foi criada a palavra Yehová. Essa foi a matemática que os maçoretas usaram para esconder o nome do Eterno. E daí começou a divulgar a mentira que o nome do Eterno é Yehová. Ao se criar o falso vocábulo Yehová, que consta até hoje dos textos em hebraico vocalizados, os maçoretas conseguiram ludibriar as pessoas, ocultando o verdadeiro nome, em razão do falso mito do nome do Eterno, de que o nome do Eterno não possa ser falado. Essa é a razão pela qual o nome de Josué está escrito erroneamente como Yehoshua, já que o Ye de Yehoshua provém do Ye de Yehová. Em verdade, o nome de Josué é Yahushua. Fala aí, Shao, do norte. Levantou a mão. É só uma pergunta. Tomando por base essa afirmativa, isso caberia na questão do nome da cidade, que é normalmente pronunciada pelos judeus de Yerushalayim, devendo ser, na verdade, pronunciada como Yahushalayim. Yahushalayim. A paz do Eterno, né? É verdade. Yahu. Então o mais certo seria pronunciar o nome da cidade como Yahushalayim. O correto lá no fundo seria Yahushalayim, que é a paz do Eterno, né? Agora, olha só. Isso Fala. está nas escrituras, né, Cíntia? É. Acho que Daniel 10, 29, alguma parte fala sobre o nome dele que está sobre a cidade. E algum de vocês tem algum livro do André Chouraqui? Não, eu já ouvi falar nele, mas não tem, não. Eu estava procurando o anexo, eu tive alguns livros dele, ele escreve os evangelhos, e em todos os livros ele coloca um anexo sobre o nome. Eu estou procurando esse anexo e não acho, e ele estava aqui no meio dos livros, das coisas aqui, e agora ele fala que esse nome, ele fala até de Yahu, é um grito de maravilhamento. Ele expressa isso, né? E ele fala, e ele fala da raiz, da onde vem, que é o sopro, é tipo um sopro de vida, é um grito de maravilhamento. Então, assim, eu acho muito interessante a forma como ele expõe. E eu não consegui achar esse anexo, mas uma hora eu acho e a gente comenta. É muito interessante isso, né? Agora, vamos falar da última letra. Olha só que coisa interessante. Quer falar, Cláudia? O Rabino Dudu, ele fala muito Yahu quando ele está nas coisas dele. Então, deve ser uma coisa muito positiva. Olha só isso aqui, ó. Descobertas arqueológicas localizaram em Nippur antigos textos de Murashu, escritos em aramaico cuneiforme, datados de 464 e 404 antes da Era Comum, tá? Em tais manuscritos, as palavras estão vocalizadas e há inúmeros nomes teofóricos, né? Nomes que têm o nome do Eterno dentro, redigidos como Yahu. Em nenhum caso se encontra Yehu, só Yahu, tá? Pois bem, vimos que o bigrama, as duas letras Yud, He, se pronuncia como Ya, e o trigrama Yud, He, Vav, né? Como Yahu. Mas e o tetragrama? Qual é o som da letra faltante? Existem provas de que a pronúncia seja Yahué? Clemente de Alexandria, que viveu entre 150 e 215 depois da Era Comum, né? Da Era Comum, e um antigo papiro grego apontam que a quarta letra do nome sagrado é E. Daí, Yahu, mas é Yahué. Em português, Yahué ou Yahué. Ao analisar inúmeros manuscritos contendo o nome Yud, He, Vav, He, concluiu o rabino James Trim que a pronúncia correta é Yahué, em concordância com os maiores especialistas sobre o tema.
Está claro, quando se examina as muitas fontes, que a pronúncia do Yud-Heh-Vav pode ser recuperada. Citação do Rabino James Stream, tá? Está claro, quando se examina as muitas fontes, que a pronúncia de Yud-Heh-Vav pode ser recuperada como Yahweh, por vezes abreviada como Yahu ou Yah. Isso é atestado pelos nomes yavíticos do texto massorético, da Peshita aramaica e dos textos Murashu. A verdadeira pronúncia do Yud-Heh-Vav também é preservada em antigas transliterações do nome escrito em hieróglifos egípcios, cuneiforme e grego, os quais foram escritos com vogais. Então, segundo ele, o nome completo é Yahweh, pode ser abreviado como Yahu ou como Yah. São os 3 nomes aceitáveis como verdadeiros nomes do Eterno. Olha que coisa linda, né? É muito impressionante isso. Então, gente, eu amo o Tzadok pela profundidade com que ele vai, com que ele estuda, sabe? Ele não joga as coisas no ar. É assim porque na época era assim, não. Ele vai lá e ele diz exatamente em qual escrito tá, como é que tá, onde está, qual a autenticidade. Ele vai lá no fundo, de maneira que as coisas não são simplesmente jogadas, entendeu? Inclusive, nesse capítulo, ele fala a origem do mito, tá? De não se poder falar o nome do Eterno, né? Que é lá do... Essa ordenança de não falar o nome do Eterno, ela surgiu do cativeiro babilônico. Porque os judeus eram constantemente insultados pelos pagãos e os pagãos blasfemavam o nome do Eterno. Para salvaguardar o nome do Eterno perante os gentios, os mestres começaram a ensinar que os judeus não podiam pronunciá-lo, por ser indizível e sagrado. Dessa forma, os pagãos não conheceriam o nome do Eterno e, consequentemente, não iriam insultá-lo. Olha só que coisa. Depois eu recomendo a vocês que vocês leiam no PDF, a partir da página 371. É sensacional o que ele fala sobre o nome do Eterno. E depois, no capítulo 9, tem sobre o nome de Yeshua HaMashiach. Então, olha só, Shaul tá certo quando ele fala que o nome é Yahu, tá? Quem fala que o nome é Yahweh ou Yahweh tá certo. E quem fala que o nome é Yah, que é, na verdade, uma abreviação, né? Do nome Yahweh ou Yahu, também está certo. Então, agora a gente já sabe o nome. É muito importante, porém, a gente cumprir com o mandamento de não chamar o nome dele em vão. E da gente entender que Yeshua, ele não concordava com a tradição judaica, né? De não pronunciar o nome do Eterno. Por quê? O Eterno revelou seu nome a Moshe e ordenou que seu nome fosse lembrado por todas as gerações e para sempre. Sendo certo que os israelitas pronunciavam o nome de Yahweh em situações do cotidiano e inexistindo qualquer proibição bíblica de dizer com reverência o nome do sagrado. Tá? Foi depois que o nome do sagrado veio. Yeshua e os nazarenos conheciam a correta pronúncia do nome sagrado e a restauração do verdadeiro nome deve ser buscada por nós que cremos que Yeshua é o Mashiach, tá? Porque essa restauração do nome dele, ela foi profetizada. Olha só que coisa interessante. Lá em Jeremias 16, 21, Irimiahu, né? 16, 21, está escrito assim: portanto, eu os farei conhecer de uma vez por todas. Eu os farei conhecer minha força e meu poder. Então saberão que o meu nome é Yahweh, ou Yahweh. Pois transformarei os povos para que eles recebam lábios puros para invocar o nome de Yahu. Está lá em Sofonias 3:9. Por isso meu povo conhecerá meu nome. Isaías 52:6. Pois eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito o que vem em nome de Yahweh. Então, gente,
É muito importante a gente saber disso. É muito importante a gente ter equilíbrio em relação a esse nome. Agora, todo mundo aí que está assistindo essa aula já sabe o nome. Não é para ficar falando esse nome à toa em qualquer ocasião, mas é para falar esse nome com reverência no contexto de oração, no contexto de clamor, né? Você pode experimentar clamar pelo nome. Clama a mim e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Clama a ele, mas chama ele de pai, também de papai, Avi, porque ele ama ser chamado de pai. Ele ama ser chamado de pai. Aleluia. Ele ama proximidade conosco. Fala, Chau. Amados, eu queria também só concluir 30 segundos rapidinho a respeito dessa revelação maravilhosa aí da nossa irmã Cíntia, né? Esse nome é um nome que eu só posso testemunhar com relação à questão de não falar esse nome por conta de um zelo que há no meu coração, porque um dia eu viajando passei por uma estrada e eu vi o lanchonete com o nome dele e eu fiquei tão ofendido. Eu disse, como é que podem botar um nome de uma lanchonete com o nome do meu Pai Eterno? Então, o zelo, o cuidado e o que nós precisamos realmente não é, nós não deixarmos de forma alguma de pronunciar o nome, mas saber que existe local, hora, existe propósito para pronunciar, né, esse nome. E eu fico com a revelação que a Cíntia trouxe para nós essa noite, quando ela perguntou o nome do Eterno e ela colocou o dedinho dela, guiada pela Ruach HaKodesh, veio aquela revelação. Eu fico com esse nome. E qual é esse nome? É o nome o qual ele quer se manifestar para cada um de nós no momento em que ele se manifesta para o propósito que ele cumpre naquele momento. Exatamente. Porque ele não pode ter um nome finito. Por ser infinito, por ser eterno, ele tem propósitos eternos, características eternas, e batamos o martelo celestial do Pai Eterno nas nossas vidas de cultivar este nome. Em última instância, quando eu tive dúvidas sobre o nome, eu fiquei pensando, certamente os ocidentais não sabem mais do que os orientais. Os ocidentais não sabem mais do que os próprios judeus. E um belo dia o Pai Eterno me conduziu a uma situação onde eu fui visto dentro de uma livraria com tzitzi, porque eu uso tzitzi bem discreto, bem pequenininho, mas o meu tzitzi é azul, e veio um judeu meio ofendido e disse, por que teu tzitzi é azul? Eu disse, porque está na Torá que é azul. Tu sabes o nome do teu Eterno? Sei. Fala aí. Aí eu levantei os olhos, disse, bendito é o teu nome, e pronunciei o nome. E ele disse, se o meu rabino estivesse aqui, ele dava um soco na tua boca. O senhor daria um abraço nele, um beijo, diria que o amo. Mas, quando ele me falou que eu levaria um soco, eu desconfiei que eu estava acertando no nome. Então, se a gente tem alguma dúvida, os oráculos de Elohim, por mais que sejam questionados, por mais que sejam criticados, mas ainda são judeus. Se eles querem esconder de alguma forma, mas existem judeus piedosos e sinceros que revelam aquilo que lhe é verdadeiro e aquilo que está neles. Então, se você tem dúvida do nome da terra, em última instância, não fale com um brasileiro que não sabe falar hebraico, fale com um judeu que é fluente na língua nativa, e principalmente se esse judeu for um judeu que crê no Messias. Bendito seja o Eterno por isso. Amém. Beijo. Eu sou assim, foi uma coisa que tem vindo em minha mente. As escrituras falam que o nome do Eterno seria restaurado, né? Que ele restauraria o nome dele, né? Isso está em Ezequiel, se não me engano. E eu creio que o Eterno está permitindo isso a nós, essas revelações, porque eu creio que nós iremos precisar desse nome verdadeiro, nesses últimos dias que serão dias de tribulação, de que nós vamos ter que clamar
E nós sabemos que Moshe, né, agiu nesse nome, né? Moshe. E Yeshua, o Mashiach. Então, eu creio que o Eterno está nos aparatando com o nome verdadeiro dele para sabermos e termos estratégias e aquilo que vocês falaram, a hora certa em que usar. Porque, vamos supor, você vai fazer uma oração por um doente, né? É para cura, que né, que seja da vontade do Eterno dele ser curado, e muitas vezes a gente tem, e com as trevas, o próprio embate com as trevas. Então, eu vejo assim, eu já tive prova disso, do nome, de orar no nome, e a coisa ser assim, pabuf, sabe? Uhum. Então, inclusive nesse anexo do André Choura aqui, os povos chamavam que existia, que os judeus tinham um mantra mágico, que era o nome. Eles chamam disso, ele coloca isso nesses anexos. E o que o Thiago falou aí, uma vez, né, eu já trabalhei em livraria, e sempre entrava um senhor judeu, ia num cantinho lá e ia ler livro. Um dia eu cheguei, me aproximei dele e assim, me pus para atender, né? Ele. E aí conversei e falei para ele se o nome do Eterno era Yahu. Ele se mandou, gente, ele não quis conversa comigo. Aí o meu gerente olhou assim e falou assim, o que aconteceu? Eu falei, daí eu expliquei, né? O meu gerente era da igreja evangélica e tal. E aí ele achou engraçado. E esse judeu se mandou, nunca mais voltou na loja. Aí, tipo assim, uma gente ia chegar, conversar com um judeu, que ele era ortodoxo, imagina a barba, o kippá, tudo, e falar o nome do Eterno. Aí eu, aí eu falei, bom, eu creio que seja, né? Porque senão ele não teria reagido da forma como ele reagiu. É verdade. Então, eu tenho essa visão do nome do Eterno, que o Eterno está nos habilitando, nos dando armas para entrarmos realmente em comando no mundo espiritual. Porque a gente vai ter, não adianta, nós estamos vislumbrando isso. Infelizmente, né? E a nossa luta é contra as hostes da maldade, né? Ô, Então, Ivone, oi. você tocou numa questão importante aí, você falou a palavra mantra, né? A palavra mantra, né? Eu estava vendo aqui, ó, mantra na verdade é uma palavra do hinduísmo, né? Mas ela quer dizer Sim, algo, né? De algo dito de forma repetida que tem como objetivo relaxar e induzir um estado de meditação em quem canta ou escuta. Tem outras definições de mantra, né? Que fala o seguinte, que são sons, né? São sons que têm um efeito, ó, palavra ou verso pronunciado segundo prescrições ritualísticas e musicais, tendo em vista uma finalidade mágica, né, ou uma finalidade espiritual, ou estabelecimento de um estado contemplativo. E é interessante que o nome do Eterno, e a gente tem algo que na verdade é um mantra, né, que é um mantra perfeito, porque você sabe que tanto os hindus, quanto os cabalistas, quanto os judeus tradicionais, eles vivem em busca do mantra perfeito, ou seja, da fórmula perfeita de mover o espiritual, de ser colocado num estado ideal diante do Eterno, né? Num estado de alma, estado de coração. E esse mantra perfeito, na verdade, é a oração em línguas, é o dom de línguas. Porque quando você está orando em línguas, que é um dom do Espírito Santo,
essa língua, ela é algo que, na verdade, você não entende, né? Que você não sabe, mas que são exatamente a oração perfeita que está sendo feita por você ali. Como o Rafshal falou, né? Que quando aquele que ora em línguas, o que ele faz? Ele edifica-se a si mesmo. Então, existem sim, com base na Brita Dachá, com base nas cartas de Rafshal, existem palavras que são pronunciadas, ou seja, que você traz do espiritual para o mundo material e que operam um efeito espiritual. E a oração em línguas é o melhor exemplo disso. Isso que você falou do nome do Eterno é uma coisa muito séria, muito verdadeira, né? E aí é o que eu fico me perguntando, porque ele falou assim, Yeshua falou o quê? Em meu nome expulsaram demônios, etc, né? Mas quando Yeshua falou em meu nome, ele estava falando o nome dele, Yeshua, ou ele estava profetizando e o Eterno estava falando através dele? Quando você falou isso agora, isso me veio na mente. Porque Yeshua era a profecia viva. Ele profetizava 24 horas por dia. O Eterno falava através dele 24 horas por dia. Então a gente sabe que muita coisa acontece em nome de Yeshua. Mas será que Yeshua estava se referindo ao nome dele, Yeshua, ou estava se referindo ao nome do Eterno? Quando ele falava assim, em meu nome. Isso é uma coisa para a gente pensar e para a gente meditar. O que você acha aí, Shal? Verdade. Shal do Norte, Shal do Buscar Sul. Isso me com surgiu maior agora. profundidade. Ele foi bem claro, né, o Cíntia? Ele falou assim, ele ensinou que ele era o rabino. Só que ele falou assim, tudo que pedir ao meu pai, olha só, em meu nome, primeiro você tem que conversar com o pai. Tudo que pedires ao pai, em meu nome. Ele falou assim, tu pedir meu nome não, é diferente. Tudo que pedires ao pai, em meu nome, porque Yeshua, ele era o emissário do Eterno. Nessa ocasião, Tanto que eu sempre falei com você, né? Mas tem outras ocasiões. Sim. Que aí meu nome, sim. Só que agora a questão é essa. Nós temos liberdade de falar com o Pai. Você vê que em Romano capítulo 17, e olha o que ele declara. E a vontade é esta, que conheço a ti como o único Elohá e a Yeshua, o emissário, a quem tu enviaste. Claro que cada caso é um caso. Só que ele nos deu liberdade de ir diretamente ao Pai, coisa que qualquer outro ser humano não tinha. Entendeu? Então eu acredito de coração. Eu acredito também assim, sabe? Você pode conversar com o pai e com ele. Mas eu particularmente, eu adoto a liberdade de entrar no Santo dos Santos. Quem estava no Santo dos Santos? O Eterno. Então eu particularmente, tá? Quando eu faço a minha tefilá, eu converso com um e com o outro. Mas sempre eu me direciono ao Pai, porque Ele é acima de todas as coisas. Aí eu falo assim, em nome de teu filho, ou seja, a quem tu enviaste, porque Ele é teu representante. Foi o que você falou, né? Ele é o representante, Ele representava o próprio Eterno na Terra. Entendeu? Então essa ponte, literalmente essa ponte. Tanto que o apóstolo Paulo fala assim, que não há só um intercessor entre Elohim e os homens. O Eterno. Quer dizer, ele é o nosso intercessor, com certeza, Não, você falou certo. Mas a questão é a seguinte: será que é lícito se expulsar um demônio e se ordenar uma cura em nome do Eterno? Né? Porque nessa outra passagem aqui, ele não se manifesta. Isso aqui pode ser uma profecia. Quando ele fala lá em Marcos, aqui na Pestita, olha que interessante. Marcos 16, 15, fala assim: e disse-lhe: vão por todo o mundo e proclamem a minha mensagem a toda criatura. Quem crer e for imerso viverá, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão as serpentes, se beberem veneno mortífero, não lhes fará mal, porão suas mãos sobre os enfermos e serão curados. Então, sim, aí tá certo. Cada caso é um caso. Nesse caso, ele estava falando como Yeshua? Não, é nome de Yeshua mesmo. Ou era o Eterno que nome estava de falando Yeshua. através dele em profecia? Não. Entendeu? A gente não sabe. Não, é Então, nome de Yeshua mesmo. Ele fala no meu nome. Por quê? Porque ele fala assim, tudo que meu pai era dele, ele me entregou. Então, aqui eu volto a falar. O pai deu toda a autoridade ao filho, para que o filho representasse o pai. Então, no meu nome. Tanto que você vê lá em Atos, que quando os filhos de Simeão, ele tinha 7 filhos, eles foram expulsar
um xerredrim, um demônio, em nome de Yeshua. O demônio falou para ele assim: olha, eu sei que é Yeshua e conheça Paulo. E vocês quem são? É E diz que verdade. aquele espírito caiu em cima dele e deixou eles quase pelados. 7 filhos, hein, cara. Então, veja bem, nesse caso, literalmente, toda a autoridade, toda a libertação, toda a cura, Yeshua. Mas eu falei aqui é o seguinte, que nós temos livre acesso a entrar santo dos santos. É um privilégio muito, igual você falou agora, e falar assim, Abba, uma forma carinhosa, coisa que qualquer outro judeu não falava. Para o judeu falar assim, Abba, ele tinha que ter muita intimidade com o pai. E quando Yeshua falou assim, Abba, paizinho, rapaz, é uma coisa muito séria. São detalhes que a gente não entende, né? Igual você falou, botou o dedo lá, havia no pai. Cara, é muito lindo. Ele é pai, mas claro que ele tem o nome. Mas ele se manifestou de uma forma carinhosa. Minha filha, eu sou seu pai. Eu cuido de você. É lindo isso aí. Então, cada caso é um caso. Mas, claro que todos os demônios cura essas coisas em nome de Yeshua. Porque a ele foi dada autoridade pelo pai. Portanto, que Yeshua fala assim, ó. Eu não faço nada de mim mesmo. Olha o que Yeshua fala, gente. Como que ele exaltava ao Eterno. Eu não faço nada de mim mesmo. Exceto aquilo que eu vejo o pai fazer. Rapaz, é muito lindo. É verdade. Nesse contexto, concordo com você. Plenamente. Gente, olha, esse estudo das Bessorot de acordo com a Peshita vai ser muito bom. Olha só, tem coisas no aramaico que a gente não tem ideia no hebraico. Por exemplo, vocês sabiam que quando aquela famosa frase de Yeshua, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Ela pode querer dizer Eli, Eli, por que me deixaste? Mas também pode querer dizer olha só, para isso fui guardado. E também pode querer dizer Eli, Eli, porque me poupas. A gente vai ver sobre isso. Olha só, tem 3 traduções possíveis. E a gente aprendeu até hoje sempre só uma das traduções, né? E aí foi criada toda aquela teoria, né? Que Yeshua gritou aquilo, porque o pecado do mundo estava sobre ele, porque naquele momento ele não sentiu a presença do Eterno. Quando a solução pode ser outra bem mais simples. Pode ser um erro de tradução. A gente vai ver sobre isso, tá? Nas próximas aulas. Gente, 10h15 já, meu Deus, era para ter terminado 15 para as 10. É muito bom falar dessas coisas, né? É vontade de fazer vigília toda noite. A gente tem que trabalhar amanhã. O Chau tem que acordar cedo, senão a patroa dele despede ele. Gente, um beijo. Shalom, muito obrigado por ter permanecido conosco. Obrigada, Chau do Norte, Chau do Sul. A Lina não está mais aí, Adalberto, Cláudia, Ivone, pelos acréscimos, pelas partes maravilhosas. É muito bom estudar com vocês, tá? Shalom e até amanhã, né? Até amanhã. Shalom. Shalom.